Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Luciano Franco, diretamente de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Eu sempre lembro de uma história de uma esposa dedicada que sempre fazia um cardápio, um prato especial para o seu marido, que era um pernil. E um dia ele, curioso, pergunta para sua esposa por que toda vez que ela fazia o pernil, ela sempre fazia ele pela metade. E ela responde: poxa, eu aprendi assim com a minha mãe e eu não sei por que ela faz assim. Então ela vai até a casa da mãe e pergunta: mãe, por que você me ensinou a fazer o pernil pela metade? E ela responde que aprendeu dessa maneira com a avó. Então elas vão até a casa da avó ou da mãe dela e pergunta, para a avó por que o pernil sempre foi feito pela metade. E a avó responde: porque naquela época ela não tinha um tabuleiro que cabia o pernil inteiro. Por isso que ela fazia o pernil pela metade. Olhando essa história, a gente percebe que tem coisas na nossa vida que a gente reproduz porque de fato a gente aprendeu assim. De fato eu aprendi dessa maneira e eu faço dessa maneira. E às vezes é assim com a religião, às vezes é assim dentro do meio cristão, a liturgia do culto, a forma de culto. Por que é assim? Não, eu aprendi dessa maneira. Por que tem que fazer isso na igreja? Ou melhor, por que não pode fazer? Porque às vezes é enfatizado mais o não poder fazer do que o que realmente se pode, os benefícios que a vida com Deus proporciona. Então a gente sempre aprendeu assim, dessa maneira, e a gente vai tocando a nossa vida com Deus dessa maneira, na igreja, na liturgia, ou seja, qual a herança de fé que a gente tenha recebido, sem ao menos perguntar o porquê, o porquê que Cristo morreu, o porquê que a gente faz isso, porquê que a gente canta nesse estilo musical e não naquele. Nós herdamos muitas coisas. Porém, uma das coisas ruins que eu acho, e por experiência, por estarmos já há algum tempo no Evangelho, é o legalismo. Muitas vezes nós vemos um legalismo acentuado na vida daqueles que se converteram, conheceram o Senhor e entregaram sua vida a Ele e agora estão numa jornada de fé, em Cristo. Só que chega um determinado momento que nós intitulamos que é a síndrome do irmão mais velho, porque a parábola do filho pródigo em Lucas 15 relata a história de dois filhos. Um filho, ele decide sair de casa, pede a herança para o pai dá a herança para ele, e ele vai, gasta tudo, e depois ele se arrepende, retorna para o pai, e o pai, ele recebe o seu filho. Todo pai, aquele que é pai de fato, ele tem um amor incondicional. Não é por aquilo que o filho faz ou deixa de fazer que ele vai ser amado. Só pelo fato dele ser filho, ele já recebe o amor do pai. Então esse filho retorna para o pai o recebe, o abraça, o beija, dá um anel, troca suas vestes, coloca uma sandália nos seus pés e faz um banquete. Só que em Lucas 15, no versículo 25, fala o seguinte: entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo e nunca desobedeci uma só ordem sua. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho
que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o melhor novilho gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste seu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Então você percebe que essa festa preparada porque o filho regressa sã e salvo, e é comemorado que é a vida, é celebrada a vida, o retorno, né, de alguém que decidiu voltar para o pai. E esse filho mais velho, ele, ao invés de ficar feliz, ele fica irado, porque apesar dele ser filho, ele tinha uma mentalidade de escravo, né? Ele trabalhava pela herança, ele não entendia que tudo que o pai tinha pertencia a ele. Então, às vezes, é assim dentro da casa de Deus. Às vezes nós aprendemos assim. A mensagem que é para trazer vida, para trazer misericórdia, para trazer compaixão, se ela não for entendida, se ela não for compreendida, isso traz ódio sobre os próprios irmãos. Né? Por isso que nós vemos um, às vezes, devorando o outro, porque a mensagem que penetrou não foi a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho, que nos reconcilia com um Deus misericordioso, que nos reconcilia com um Deus de amor. E a gente às vezes olha para o irmão e não entende que o retorno dele, a vida dele é mais importante do que qualquer coisa que ele possa fazer ou deixar de fazer, porque o Pai nos aceita não pelos nossos méritos, mas por quem Ele é. Então o Evangelho fala sobre isso, né? Sobre nós sermos cópias de Jesus, sermos parecidos com Jesus, termos a natureza, né, a nova natureza operando em nós a partir dessa contemplação de Cristo. Então, meu amado, a nossa mentalidade precisa ser de filho. E ele fala que nunca tinha quebrado o mandamento do Pai. Isso é impossível, né? Porque o homem ele peca, o homem ele erra, o homem ele falha. O homem ele é inclinado, né? Existe uma natureza adâmica que nós chamamos de pecado original, que corrompe o ser humano. O ser humano sem Cristo, cada vez mais, ele se distancia, ele vai se degradando, vai se afastando e se destruindo. Mas quando a gente entende, eu pequei, assim como esse filho que sai e que gasta tudo, e depois ele retorna, ele reconhece: eu pequei contra ti, Pai, eu não sou digno. Jesus falou que ele não veio chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Ou seja, só procuramos o médico na medida que nós reconhecemos a nossa enfermidade. Poxa, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos nos arrependermos e voltarmos para o Pai. Então, na casa do Pai pode ser que aconteça de ter um irmão mais velho, que não celebra a vitória do outro, que não celebra o regresso do outro, que está sempre vendo o mal do outro, que está sempre vendo com os olhos do fazer para ganhar, fazer para ser recompensado, e nunca olha com um olhar de gratidão para a graça de Deus, para o favor de Deus que o aproximou mesmo sem ele merecer. Ele nos amou mesmo sem nós merecermos. E hoje nós estamos caminhando em Cristo somente pela graça. E essa graça nos faz produzir boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas ao contrário, porque a salvação nos alcançou, a consequência disso são as boas obras. Então precisamos celebrar a vida daqueles irmãos que Deus nos conectou, para que juntos nós pudéssemos ser edificados, admoestados, exortados, para que possamos perseverar em seguir a Cristo até o seu retorno. Então, meu irmão, seja esse filho que olha com olhar de gratidão para o Pai e reconhece a sua fraqueza e retorna quantas vezes for necessário, mas não seja como o irmão mais velho, que está ali com a mentalidade de escravo. Não, eu nunca recebi. Como assim? É impossível estar na presença de Deus e não desfrutar dele.
Então ele tinha recebido sim, só que não tinha percebido com o coração grato o quanto o Pai o amava. Então o Pai te ama e te quer perto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.